On the day that I almost lost my mind, I was thinking... Olá, meus amigos, mais uma vez estou aqui retomando a série de vídeos sobre divórcio nos dias de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro vídeo da série e nós vamos falar sobre alimentos no divórcio. Amigos, inicialmente eu quero justificar aqui a nossa falta, tá? Nosso atraso, que se deu por conta de problemas técnicos e de agenda, mas estamos de volta retomando. Então hoje nós vamos falar sobre alimentos no divórcio. Então nos acompanhe, vamos para o vídeo. Meus amigos, é um tema muito comum, o tema alimentos. Por quê? Muitas vezes, mesmo não tendo divórcio, ocorre o pedido de alimentos. Porque muitas vezes o casal não era casado ou apenas tinha uma união estável, que o procedimento ele é diferente porque leva um regramento diferente. Então aqui, como nós estamos tratando de divórcio, ou seja, de um casamento via cartório, com certidão, registro em cartório, então nós vamos centralizar os alimentos no divórcio. Basicamente o que cabe entendermos é alimentos para o filho, para os filhos menores ou incapazes, e alimentos para o cônjuge, que é o conhecido alimentos provisionais. Nós vamos primeiro falar sobre a distinção de cada um deles e a sua incidência, e também vamos fundamentá-lo aqui agora. Vou passar para vocês a lei em que nós vamos tratar isso. Bom, os alimentos eles estão pautados na lei 5.478 de 1963, está também bem descrito na Constituição Federal, artigo 227, e também no Código Civil. Então, meus amigos, é bem robusto a celeuma, né, é bem robusto o cenário jurídico e legal em que trata dos alimentos. Meus amigos, os alimentos ele também é um tema muito importante no divórcio, porque ele visa a tratar da proteção do menor, do menos favorecido. Então, vamos falar agora primeiro dos alimentos aos menores. O alimentos, ele tem a ver, muitas pessoas ainda não conseguem compreender o caráter alimento, mas o alimento basicamente é aquele cuidado, né, com alimentação e cuidados básicos do filho, como por exemplo remédio, vestuário. Então, isso é um cuidado que os pais devem ter para o filho. Isso está na Constituição e na própria natureza de família e de paternidade, né? Ou seja, o pai ele vela obrigatoriamente pelo filho naquilo que é a sua obrigação, que é alimentá-lo, cuidar da sua saúde, da sua educação. Então, esses alimentos eles visam a fornecer isso. Na dissolução do casamento, não extingue a obrigação dos pais. Os pais continuam com essa obrigação. O que vem a se extinguir aqui no divórcio é a união, é o casamento. Mas o caráter de paternidade e maternidade continua, não vai ser extinto. Então, o que fazer então com o filho menor de idade ou incapaz que não tem condições de se manter sozinho? Ele vai ficar sem o alimento, sem essa determinação de alimentação e obrigatoriedade? Não, de certo que não. Então, a lei dos alimentos, a qual mencionei, a Constituição Federal e o Código Civil e outras leis que venham a embasar justamente essa questão dos alimentos, vai justamente falar da obrigatoriedade do pai e da mãe. Como fazer isso agora no cenário do divórcio? Bom, na ação de divórcio, dentro da ação de divórcio
no qual já falamos dos tipos de divórcio, também da guarda dos filhos, vai se tratar também na mesma ação os alimentos para os filhos. Então, como isso vai acontecer? Muitas pessoas ainda acreditam que os alimentos eles são 30%, o pai que não tem a guarda vai pagar 30% do valor do seu salário e só. E essa é a obrigação dele. Quando na verdade não existe um parâmetro legal determinado. O que se tem é uma prática corriqueira, né, geralmente no judiciário, em que o juiz, baseado no fato trazido a ele, ou seja, no caso em tela, em que leva-se em consideração o rendimento, ou seja, a necessidade de quem pede os alimentos, ou seja, do filho, e a possibilidade de quem paga, o pai ou a mãe, ele vai determinar um valor, né, seja percentual sobre o salário, ou seja, no caso de um pai ou de uma mãe que não tenha registro em carteira, vai determinar sobre o salário mínimo. Então, meus amigos, o que cabe aqui o que seja desmistificado aqui nesse vídeo não existe um parâmetro legal determinado para que o juiz arbitre. Olha, se você tiver 2 filhos, será 40%. Se tiver um filho, é 30%. Não existe isso. Pode ser que num caso onde um pai tenha apenas um filho, seja determinado 20% ou apenas 25%. E por aí vai. Nesses casos, meus amigos, ação em que envolva alimentos de filhos menores, o Ministério Público sempre vai se manifestar, sempre vai opinar sobre a aceitação ou não daquele valor de alimentos. Então o juiz sempre vai ouvir o Ministério Público. Então, apenas para que a gente faça um resumo aqui do que são os alimentos. Bom, os alimentos são pagos geralmente pelo pai que não detém a guarda. Quando eu falo pai, entenda-se pai e mãe, que não detém a guarda. Então, aquele pai que não tem a guarda, ele vai ter que comparecer com a sua obrigação, né, de cuidado com o filho. De que forma? Pagando os alimentos. Então, esse pagamento dos alimentos é uma obrigação que ela é a mesma de quando os pais estavam casados. A diferença é que agora vai precisar-se de uma comprovação judicial. Ou seja, aquele pai que não detém a guarda, ele precisará pagar os alimentos, que vai ser determinado via judicial justamente baseado no caso em tela. Pode ser que o filho menor esteja num lar com a mãe em que receba muito mais do que o pai. Então aí nesse caso, o pai que não tendo condições de pagar um valor maior, ele vai pagar um valor até menor, bem menor do que se é comum. Então vai ser determinado pela situação do caso, não por determinação ou um regulamento que não existe, ok? Então, meus amigos, e outra coisa, os alimentos, a pensão alimentícia, ela não necessariamente deve ser feita somente por apenas na via judicial. Ele pode ser feito o divórcio, né, digamos em casos em que não seja divórcio, mas é uma dissolução de união estável. Bom, pode ser convencionado que o pai ele pague um valor X, né, para o filho, ou mesmo que não se determine o valor X, ele sempre venha ajudando, auxiliando, depositando na conta da mãe, que tem ali a guarda e o cuidado dos filhos, que na maioria das vezes assume a maior responsabilidade, o maior gasto com os filhos. Ele convencionem ali, mesmo de forma extrajudicial, que vai pagar vai estar sempre ajudando ali, seja no colégio do filho, seja com os alimentos, mas sempre importante, sempre depositando na conta da mãe um determinado valor. A via judicial, costumo sempre dizer, é sempre a via secundária. Primeiro, se é interessante resolver isso na forma extrajudicial. É uma ação de divórcio em que é acumulado, ela na própria audiência pode ser resolvido isso, né, e pode ser acertado entre os pais na frente do juiz. Então, meus amigos, alimentos para os filhos menores ou filhos incapazes, mesmo sendo maiores, o que tem-se a tratar de forma sintética é isso. Agora vamos falar sobre alimentos aos cônjuges. O que muita gente não sabe é que mesmo aquele cônjuge que era dependente, na maioria das vezes,
como hoje a sociedade ainda é uma sociedade que predomina o homem sustentando o lar, na maioria das vezes tem aqueles casos bem comum em que a mulher fica em casa cuidando dos filhos. Ela abandona o trabalho muitas vezes, abandona talvez um trabalho em que ela pudesse ter um rendimento para cuidar dos filhos. Ela abdica da sua vida profissional e talvez até pessoal para cuidar do lar e dos filhos. E nesses casos ela passa a ser dependente do marido, do salário do marido. Então, numa vez que o divórcio ocorre num dado momento em que talvez ela não tenha trabalho, não consiga trabalhar, ou talvez não tenha qualificação para o trabalho porque ela despendeu tanto tempo na vida para o lar e cuidado dos filhos, que não teve tempo para se qualificar. Então essa pessoa, esse cônjuge, pode ser homem como mulher. É muito comum ver a mulher sendo mais dependente do que o homem. Isso, obviamente, está se mudando nessa sociedade atual. Mas, apenas a título de exemplo, essa mulher que foi sempre dependente do marido no lar, ela sim tem direito a receber uns alimentos provisionais. Não são alimentos que devam permanecer por toda a vida. Também vai depender de cada caso, porque tem casos em que a mulher ela já tem uma certa idade ou talvez uma enfermidade que impossibilite ela a trabalhar. Então, nesse caso, o juiz vai determinar dependendo do caso. Mas, apenas a título de exemplo, num caso remotamente de uma pessoa capaz de trabalhar, nova ou ainda em idade extremamente útil para o trabalho, ou seja, aceito no mercado de trabalho, vai ser arbitrado para ela uma possibilidade de alimentos provisionais por um dado período, digamos 6 meses, para que ela possa, durante esses 6 meses, ser sustentada através desses alimentos provisionais, que não se confunde com os alimentos aos filhos, para que ela, durante esses 6 meses, ela possa se restabelecer na sua vida profissional e, por assim, caminhar com suas próprias pernas e seu próprio salário. Então, aí, o pagante, né, a pessoa que paga, o cônjuge que vem pagando os alimentos para o filho e para a cônjuge que necessita, ou mesmo sendo homem, entrará com ação, obviamente, para revogar, uma vez que a pessoa a quem ele pagava, o cônjuge, a ex-esposa ou o ex-marido, já agora trabalha por conta ou já consegue caminhar com as próprias pernas. Então, meus amigos, alimentos provisionais também é um direito daquele que era dependente e não tem condições hoje de trabalhar por vários fatores, seja por fator de falta de qualificação, porque abandonou o trabalho para poder cuidar do lar, seja por questões de enfermidade. Então, meus amigos, o que nós tínhamos a falar sobre alimentos era isso, também inserido no cenário de divórcio. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado, e todos aqueles que gostaram, não se esqueça, deixa aqui o seu curtir, compartilhe, comente, façam perguntas, escreva para nós, chame-nos no nosso chat e não se esqueça de curtir a nossa página e nosso canal no YouTube, tá bom? Meus amigos, mais uma vez é um prazer imenso falar com vocês sobre um tema jurídico, espero que tenha ajudado de alguma forma. Nos aguarde no próximo vídeo, que será o 4º e último vídeo, que nós vamos tratar sobre a divisão de bens nos divórcios. Meus amigos, mais uma vez muito obrigado, aguardo na próxima.